Fala aí, rapaziada, tudo jóia? Pastor Raul aqui mais uma vez, tendo esse tempo de devocional com vocês. Depois, de repente, de um dia de treino pesado, né? De um dia aí, de uns amassos legais, ou de um dia em que você, saiu leve, travou suas batalhas, finalizou alguns coleguinhas, então talvez para você esse dia mais leve. Mas, venhamos aos fatos, né? O nosso tempo aqui é de devocional, não de contar a história do que a gente fez no tatame hoje, né? Hoje aqui, no momento que eu tô gravando esse vídeo, sexta-feira, beleza? Então, dia daquele treininho mais solto, dia daquele treininho mais pegado, mas também mais leve. Então, vamos lá. Eu gostaria de pensar com vocês hoje a respeito da identidade. Todos nós temos uma identidade, né? Nós temos a nossa identidade, que a gente apresenta em vários lugares. Aqui nos Estados Unidos, muitos usam, por exemplo, a maioria das pessoas para se identificar tudo que a gente vai fazer, se vamos entrar num condomínio, se vamos comprar alguma coisa, se vamos pegar um remédio na farmácia, pede a nossa drive license, que é a carteira de motorista, né? Como aí também no Brasil, às vezes também pedem essas coisas para vocês, né? Mas na maioria das vezes pedem para nós quando vamos fazer aí no Brasil umas coisas mais sérias, mais importantes, pede o nosso CPF e a nossa identidade, que está ali, às vezes na sua identidade já tem um CPF ali, então facilita bastante. Mas venhamos ao caso. A questão é que esse documento, essa identidade mostra o quê? Ali quem eu sou, o ano que eu nasci, o meu nome completo, meu pai, minha mãe e o número de registro, onde tudo que eu sou, basta ir naquele número, principalmente do CPF, né? Ali está toda a minha história. Então venhamos ao caso. Nós vamos falar hoje sobre identidade, trazendo para o jiu-jitsu. Agora, de fato, trazendo para o jiu-jitsu. Eu me lembro ainda quando iniciando, né, nos tatames, que me perguntavam assim, qual é a sua identidade? Passador ou guardeiro? Aí eu ficava assim, cara, eu ainda não tinha isso definido, estava aí na faixa azul, não tinha definição. Eu sei que eu era mais duro para passar a guarda, eu nunca fui, não tenho essa habilidade toda, né, de fazer raspagem, aquela mobilidade toda, né, ou seja, dos guardeiros. Então meu lema era o seguinte, meu irmão, pegada forte se o cara era guardeiro, e eu ia tentar ali passar a guarda daquele, né, daquela cobra ali que se move o tempo inteiro para lá e para cá. A ideia era essa. Então tinha esse costume, tá? Tinha esse costume de te perguntar, e aí, já criou sua identidade? Guardeiro ou passador? No fim das contas, a gente sabe que a gente tem que ser as duas coisas, mas de fato tem pessoas que vão se especializar só em raspagem, não é? E fazer guarda. E aí quem faz guarda faz muita raspagem. Quem não faz guarda, pressão o tempo inteiro, porque é um bom passador. Então, no jiu-jitsu, nós temos essa identidade, guardeiro ou passador. Agora, na vida cristã, como que a gente relaciona isso? Eu gosto de pensar num texto que tem da palavra de Deus, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, vai dizer assim, presta atenção aí comigo, olha só, o apóstolo Paulo está falando no capítulo 2, ele começa falando aos crentes, né? Que os crentes é a casa de Deus, é a morada de Deus, vai falar da pedra angular, que alguns tropeçaram nela. Aí o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, que o que acontece nessa questão é que muitos tropeçaram e irão tropeçar nessa pedra angular que é Cristo Jesus, ou seja, irão desobedecer a palavra de Deus, irão desobedecer os mandamentos de Cristo Jesus. Mas aí ele chega no verso 9
E ele vai dizer assim para os cristãos, tá? Dessa época aqui e da igreja que Pedro aqui estava cuidando. Ele vai dizer dessa região, né? E ele vai dizer assim, olha, porém, vocês não são esses. Vocês, porém, são o quê? São raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos enviou. Olha só. Então, Pedro vai dizer o seguinte, olha, vocês não são esses que irão tropeçar na pedra angular que é Cristo Jesus. Não irão desobedecer a palavra de Deus. Vocês irão estar firmes na palavra de Deus. E agora, por vocês não serem esse, quem são vocês? Qual é a identidade de vocês? E aí o apóstolo Pedro vai dizer assim, olha, vocês são raça eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que texto rico de identidade, de identificação da vida do cristão. Quem o cristão é? Ou seja, no jiu-jitsu, você é passador ou guardeiro? Agora na vida cristã, na caminhada de fé, quem você é em Cristo Jesus? Então o apóstolo Pedro vai dizer assim primeiro, você é o quê? Raça eleita. O que é isso, pastor Raul? Raça eleita. Um povo escolhido. Um povo eleito. Como que a gente elege uma pessoa, não é? Como que nós elegemos os nossos políticos? Escolhendo eles lá na urna. Tchum! Escolhi, apertei o dedo, né? Apertei o número lá e confirma, pronto, escolhido. Deus, aqui na sua palavra, está dizendo que nós, que estamos em Cristo Jesus, fomos escolhidos por Ele para sermos um povo escolhido por Deus, que Deus simplesmente olhou, escolhido, eleito para ser salvo, eleito para viver uma vida com Cristo, eleito para ter fé em Cristo Jesus. E a segunda coisa que nós somos, que nos identifica, nós somos sacerdócio real. O que é isso, ser sacerdócio real? Lembra dos sacerdotes do Antigo Testamento? O que eles faziam? Somente eles tinham um acesso a Deus. Agora não. Em Cristo Jesus, todos nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos livre acesso ao Pai e somos um sacerdócio real. Por que sacerdócio real? Porque fazemos parte do reino de Deus. Se fazemos parte do reino de Deus, é porque nós temos um grande rei e nós somos sacerdote ali desse rei todo-poderoso, desse rei de amor, desse rei de misericórdia, de justiça, soberano, rei eterno, que governa tudo e todos. Então nós somos agora sacerdócio real, não é? Temos livre acesso ao Pai. Acabou aquela coisa de eu ter que ir até alguém para alguém poder fazer o contato entre eu e Deus. Não, acabou. Em Cristo Jesus, todos nós temos livre acesso ao grande Deus poderoso. Por meio de Cristo Jesus, a terceira identificação aqui nossa, como cristão, nós somos uma nação santa. O que é isso? Uma nação santa não quer dizer que você é santinho, não. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Uma nação santa quer dizer uma nação separada por Deus, para viver para Ele. Então, a nossa vida é diferente. A nossa vida precisa ser uma vida de zelo. Eu posso até cometer um pecado, mas eu estou lutando com ele todos os dias. E, de maneira geral, declaratória, Deus já nos declarou
santo, separado. Separado para quê? Separado do mundo para viver uma vida para Deus em obediência a Ele por meio da sua palavra. Isso é ser uma nação santa. Somos um grupo de pessoas que Deus está olhando para todos os cantos da terra e esse povo está se reunindo, esse povo foi separado por Deus. A quarta identificação que nós temos aqui, que nós em Cristo Jesus somos o quê? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que maravilha! Isso é bênção demais, meu irmão. Quando eu tenho uma propriedade exclusiva, eu comprei essa propriedade de maneira exclusiva, o que eu faço nela? O que eu faço nela? Eu quero sempre habitar nela, eu quero sempre viver nela. E quando a palavra de Deus, pelo apóstolo Pedro, escrevendo essa carta aqui aos cristãos daquela época, ele está dizendo: vocês são propriedade exclusiva de Deus, ou seja, nós somos de Deus, e não só isso, Deus habita em nós. Não é assim? Deus habita em nós. Por meio de quem? Por meio do seu Espírito. Quando nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, quem passa a habitar em nós é o Espírito Santo de Deus. Porque foi Ele que gerou em nós essa fé, foi Ele que gerou em nós esse arrependimento de pecado, nos deu a certeza de salvação. É o Espírito Santo fazendo essa obra. E para concluir, além dessa identificação pela palavra aqui que Pedro coloca, nós não somos só uma raça eleita, um povo escolhido por Deus, nós somos sacerdote real, somos uma nação separada por Deus para viver para Ele, somos um povo de propriedade exclusiva que só Deus habita ali, só Deus tem essa exclusividade de querer que nós vivamos para Ele e por meio dele, mas com um objetivo, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos deu uma identidade, mas Deus também nos deu uma missão. Que missão é essa? Lembra qual é o nosso fim? Qual é o fim dessa identificação, dessa pessoa que nós nos tornamos? Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é proclamar o amor de Deus, aquilo que Deus fez em nós. Eu costumo sempre pensar, qual é a maior virtude de Deus? Eu sei que não é uma pergunta tão objetiva e tão fácil de responder, mas para mim, eu fico pensando que Deus é perfeito, não existe uma maior virtude, todas elas são iguais, mas a que mais se apresenta, na sua palavra é o seu amor. De fato, é o seu amor. E a que mais gerou, uma grande obra foi por conta do seu amor. João 3,16 é bem claro em dizer, o apóstolo João colocou lá no capítulo 3, no verso 16, no Evangelho de João, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de maneira imensa, que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, meu amigo, você é guardeiro ou você é passador? Mas além disso, o mais importante, quem é você em Cristo Jesus? Você, não vou dizer aqui que você é especial para Deus, não vou dizer aqui que você é, a menina dos olhos de Deus. Deus nos tem como valor, no sentido de que Ele nos amou, mas nós não merecíamos. Então é uma ação, tudo que nós somos,
toda essa identidade aqui que nós somos, por meio da palavra, que a palavra está confirmando que nós somos, é graça de Deus, é bondade de Deus, é um amor incondicional de Deus. Um amor incondicional. Que eu e você, nós venhamos ter essa identidade bem certa em nossas vidas. Para que isso? Para que isso? Para que a gente não fique perdido por aí andando sem direção. Quando eu sei quem eu sou e o que Deus fez por mim, a minha vida fica mais objetiva. A minha vida fica mais focada naquilo que Ele quer de mim. Então, passador ou guardeiro do reino de Deus, passador ou guardeiro do tatame, entenda isso. Você é uma nação eleita. Você é um sacerdócio real. Você é um povo escolhido por Deus. Você é uma nação santa. Não é? É isso aí. É o que nós somos. É o que Deus fez por nós através de Cristo Jesus. Que maravilha, né? Que palavra abençoada. Vamos orar? Pedir a Deus que Ele nos firme nessa verdade, porque é uma verdade muito importante, que para mim e para você faz muita diferença. Além de termos a nossa correta identificação, ainda temos uma missão. A nossa identificação é para um propósito. Deus nos chamou, Deus nos fez tudo isso em nossa vida, mudou a minha vida para que eu pudesse estar proclamando as virtudes dele, de Deus. Por quê? Porque Ele me chamou das trevas para a maravilhosa luz. E o mundo precisa saber disso. Todos aqueles que estão à minha volta precisam saber dessas virtudes. Quais foram as virtudes que Deus usou, que Deus mais usou para me chamar das trevas para a sua maravilhosa luz. E quem foi? Quem foi? O agente maior. Cristo Jesus. Cristo Jesus fez isso por mim, fez isso por você, e agora nós precisamos proclamar essas verdades, essas virtudes de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado, Pai, por mais esse tempo aqui com os meus irmãos de tatame, com os nossos mestres, aqueles que nos ensinam o jiu-jitsu. Mas também obrigado a Deus por esse tempo de refletir na sua palavra de uma maneira contextualizada, para aqueles que amam o seu esporte, para aqueles que praticam esse esporte. O nosso desejo, ó Deus, é que essas verdades bíblicas, ó Pai, possa fortalecer todos aqueles que passaram aqui nesse momento e que irão ver e assistir esse vídeo. Ajude cada um, ó Pai, desses homens, desses servos do Senhor, que praticam jiu-jitsu, que gostam de estar ali no tatame, que gostam de competir, que gostam, Deus, a cada dia de aprender mais e mais esse esporte. Ajude, ó Deus, nesse momento, para que esses e eu também possa ter sempre essas verdades cravada e gravado, Deus, no meu coração. No nome de Cristo, assim nós oramos a Ti e agradecemos o Senhor por tudo. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Essa foi nossa devocional número 3. Com certeza virá mais aí. Espero que essas devocionais fortaleça cada um de vocês na caminhada cristã e na fé inabalável. Deus abençoe a todos. Até a próxima.